Bom dia! Hoje iremos apresentar sobre a avaliação multidimensional da pessoa idosa, conteúdo visto no curso fornecido pelo UNASUS. Nossa equipe é formada por Eduardo Oliveira, Ingrid de Andrade, José Ítalo, Ketri Adrene, Lucas Gabriel, Mariana Andrade, Ramon Batista e Thalita Farias, da Universidade Federal de Sergipe, campus Antônio Garcia Filho, e desde já agradecemos pela sua atenção. O envelhecimento populacional é um fenômeno de amplitude mundial. Naturalmente, não se pode negar que os idosos convivem com risco em potencial derivados do próprio processo de envelhecimento, o que pode deixá-los mais suscetíveis a incapacidades decorrentes de condições físicas, sociais ou afetivas. Sabemos que a relação saúde e doença das pessoas idosas é complexa, por causa da perda funcional, presença de síndromes geriátricas, multimorbidade, apresentações atípicas, polifarmácia e enfermidades inaparentes. E por essa relação, os exames clínicos tradicionais não são suficientes para tal conclusão. Decorrente disso, é necessário o uso da avaliação multidimensional da pessoa idosa. Então, o que é a avaliação multidimensional da pessoa idosa? É um processo diagnóstico estruturado em múltiplas dimensões e de forma interdisciplinar, que serve para determinar as deficiências ou habilidades do ponto de vista clínico, psicossocial e funcional, com o objetivo de formular um plano de cuidado coordenado e integrado, curto, médio e a longo prazo, visando especialmente a recuperação ou a manutenção da capacidade funcional. Pode-se afirmar que a pessoa idosa deve ser avaliada de forma global, e não apenas ter seus órgãos e sistemas examinados separadamente, pois sua saúde não depende apenas dessa estrutura. A avaliação multidimensional é dividida em 3 dimensões: a clínica, a psicossocial e a funcional. O exame clínico é parte integrante da avaliação multidimensional. Sem ele, ainda que se destaque as deficiências e incapacidade do indivíduo, não será possível diagnosticar o dano responsável por ele. Entretanto, há situações que não podem ser diagnosticadas pelo exame clínico. Nesse sentido, a avaliação deve ser de forma global. A avaliação clínica é dividida nas seguintes etapas. Inicialmente, realiza-se a avaliação dos antecedentes diagnósticos, com foco maior nas doenças crônicas. Logo após, é necessário relatar e informar, se possível, a data de quando o idoso tomou conhecimento de tal doença. Depois, deve-se fazer o registro clínico pregresso. Se o idoso foi internado ou encaminhado à cirurgia, informar quanto tempo tem, o motivo e se teve complicações. Por fim, os medicamentos, suplementos e vitaminas em uso, os prescritos e os adquiridos sem prescrição devem ser investigados. Com essa ação, é possível detectar o uso de mais de um medicamento para o mesmo motivo, possíveis posologias incorretas e automedicação. Registra-se o medicamento, posologia e o tempo de uso, medicamentos descontinuados e o motivo, principalmente se for por conta de uma alergia. A avaliação psicossocial. A avaliação psicossocial compreende as seguintes áreas: a psíquica, que avalia a cognição e o humor da pessoa idosa, e a social, que avalia o suporte social e familiar do idoso. Avaliação psíquica. Cognição. Cognição é um conjunto de capacidades mentais, memória, função executiva, atenção, linguagem, função visoespacial e comportamento, que permitam ao indivíduo compreender e resolver os problemas do cotidiano. A avaliação cognitiva, por sua vez, tem por finalidade auxiliar na identificação das principais alterações da saúde mental do idoso, que alterem as suas capacidades cognitivas. Perguntas simples podem ser usadas para rastreio do déficit cognitivo, que são elas: algum familiar ou amigo falou que você está ficando esquecido? O esquecimento está piorando nos últimos meses? O esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade? Se houver resposta positiva para alguma dessas questões, o profissional pode então aplicar algum dos seguintes testes que servirão de instrumento de rastreio. O mini-exame do estado mental, MEM. Exame breve do estado mental, ou teste de Foster, é um breve questionário de 30 pontos usados para rastrear perdas cognitivas. É comumente utilizado em medicina para rastrear demência. É também utilizado para estimar a severidade da perda cognitiva em um momento específico e seguir o curso de mudanças cognitivas em um indivíduo através do tempo,
portanto fazendo dele um meio efetivo de documentar a resposta do indivíduo no tratamento. Desenho do relógio. Consiste basicamente em um desenho na qual o avaliador pede um relógio numerado de 1 a 12 numa folha de papel em branco. Em seguida, pede que o desenho dos ponteiros indicado em determinado horário. São avaliadas a ordem de execução do desenho, sua aparência geral, suas proporções, a assimetria entre os números, a ordem dos números e o espaçamento entre eles, e a colocação dos ponteiros. O resultado do teste pode ser imediatamente obtido por meio da escala validada, por meio da observação científica. No Brasil, a validação do teste do desenho do relógio foi feita pelo Instituto Martin e seus parceiros. Teste de fluência verbal. O teste de fluência verbal caracteriza por um instrumento que busca verificar as capacidades cognitivas do idoso, com relação à memória, compreensão, auxiliando no diagnóstico de alguma patologia, como Alzheimer, afasias, problemas articulatórios, pobreza lexical, disfasia ou afasia, problemas neurológicos e demência. Questionário de PE-FEFER. É uma escala de 11 questões aplicada ao acompanhante do cuidador, discorrendo sobre a capacidade desse em desempenhar determinadas funções. As respostas seguem um padrão, onde é respondida se o idoso é capaz ou não de fazer algumas atividades. A pontuação de 6 ou mais sugere maior demência. A pontuação máxima é igual a 33 pontos. Avaliação psíquica. Humor. Humor é uma função indispensável para a preservação da autonomia do indivíduo, sendo essencial para a realização das atividades diárias. Depressão e ansiedade são os principais transtornos de humor que afetam os idosos. A presença deles entre essa população tem impacto negativo na saúde, com comprometimento físico, social e funcional, impactando na cognição e afetando sua qualidade de vida. As perguntas de rastreio para o transtorno de humor são: no último mês você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança? No último mês você perdeu prazer ou interesse por atividades anteriormente prazerosas? Caso o idoso responda assim a uma dessas perguntas, deve-se aplicar a escala de depressão geriátrica para auxiliar no rastreio da doença. Avaliação social, suporte social e familiar. A dimensão sociofamiliar tem um profundo impacto na qualidade de vida do indivíduo e deve ser considerada na elaboração do plano de cuidado do idoso. Primeiramente, deve-se conhecer com quem a pessoa idosa mora e se tem pessoas de referências para auxiliar. Residir sozinho em asilo são fortes indicativos de vulnerabilidade familiar. No caso de idoso morar com a família, reconhecer a dinâmica familiar permite a detecção de disfunção e possibilita a intervenção precoce na busca de reequilíbrio dessa estrutura e melhora na qualidade assistencial prestada a este idoso. Também precisa estar atento aos indicadores de violência familiar, abuso aos maus tratos da pessoa idosa, lesões corporais, descuido com higiene, demora na busca por atendimento médico, internações frequentes são indicações sugestivas de violência familiar. Avaliação funcional. A avaliação funcional tem o intuito de analisar de forma objetiva os níveis de funcionamento do idoso em relação às várias habilidades, como o desempenho nas atividades cotidianas, mobilidade, visão, audição, nutrição e continência. Dessa forma, tem como objetivo medir se o idoso é capaz ou não de desempenhar as atividades necessárias com independência. As atividades avaliativas são divididas em atividades da vida diária, que consiste em verificar se o idoso consegue fazer as necessidades básicas, como tomar banho, vestir a roupa, comer, fazer as necessidades fisiológicas. Essa avaliação é feita com o uso da escala CATS, formulário com diversas perguntas sobre a capacidade de praticar as atividades básicas. Atividades instrumentais da vida diária. Avalia a capacidade do idoso de levar uma vida autônoma dentro da sociedade e se tem condições de utilizar os meios de transporte, manipular medicamentos, fazer compras, preparar refeições, realizar tarefas domésticas leves e pesadas. Essa avaliação é feita com a escala Lawton.
Outro método, que inclui aspectos sobre a funcionalidade do idoso, é o protocolo de identificação vulnerável. Utiliza-se um questionário sobre avaliação de vulnerabilidade, o VES-13. Avalia também a capacidade de mobilidade com teste levante e ande, avaliação do equilíbrio e da marcha de Kinnett. E por último, acontece a avaliação dos sistemas sensoriais e de continência fecal e urinária, com testes para verificar a acuidade visual, teste Snellen ou cartão Jäger, acuidade auditiva, teste do sussurro, avaliação antropométrica com o cálculo IMC. Para detectar incontinência, é necessário estar atento aos odores e a avaliação acontece com a própria avaliação multidimensional da pessoa idosa.